Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mídia e Marketing. Meu nome é Renato Pesotti e hoje a gente comemora o episódio número 200. A gente está no ar desde setembro de 2019. Todos os programas e as edições especiais estão lá, nas plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Hoje a gente comemora também a nossa estreia no canal UOL. Você que nos ouve via Spotify e Apple Podcasts também pode nos ver tanto no YouTube quanto na programação linear da sua TV. Para comemorar tanta coisa junto, hoje a gente está aqui no estúdio com a nobre presença do Marcelo Serpa, um dos mais renomados publicitários brasileiros. Ele é super famoso dentro e fora do Brasil. Marcelo, super obrigado pela presença, é ótimo contar contigo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Você trazer um publicitário aposentado, né? Quase aposentado. Quase aposentado, na parte de publicidade, sim. Eu não vou ficar narrando seus prêmios aqui, seus feitos, mesmo porque você é o diretor de arte mais premiado do Brasil. Você tem quase 170 leões em Cannes. Você foi um dos responsáveis pelo reposicionamento de Havaianas. Você trabalhou com mais de 20 anos com Volkswagen, né? Queria que você me falasse dessa carreira toda sua. Qual foi a campanha que você mais gostou de fazer? Qual foi a campanha que você acha que foi a sua melhor na carreira? É muito difícil você escolher um dos seus filhos, né? Você pegar um dos seus filhos e falar assim, esse filho é o mais legal, que deu mais certo e tudo. Então, eu tive um enorme prazer em fazer algumas coisas. Então, eu meço o sucesso de uma campanha pessoalmente, não pelo sucesso só que ela fez fora e tudo, mas o prazer que deu de fazer, o prazer que deu ver o resultado. Então, eu acho que o trabalho que a gente fez para a Volkswagen, por exemplo, durante muito tempo, alguns filmes icônicos como o Double Check, o Checagem Dupla, o reposicionamento do Golf, a campanha inteira de Havaianas, que a gente começou lá atrás, em 93, foi a primeira conta que nós ganhamos na UMAP, e você fazia aquela campanha de uma sandália que estava escondida debaixo da gôndola das lojas americanas e virar um ícone da brasilidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, virar essa marca, realmente a primeira marca realmente internacional que o Brasil produziu, com uma linguagem brasileira. Então, a Havaianas é um trabalho maravilhoso. Na DM9 eu fiz o Grand Prix de Cannes também, com o Guaraná, o Diet Guaraná, do Umbigo. Então, são campanhas, são vários... E tem o trabalho de Pepsi Internacional que nós fizemos também, fiz alguns filmes muito legais de Pepsi, que ganharam vários prêmios lá fora. E é uma verba internacional, você poder trabalhar com dinheiro em dólar, comprando jogadores maravilhosos para participar dos filmes. Então, são várias experiências maravilhosas. Então, é difícil escolher uma, assim. Tem uma coisa, o volume da obra é legal. E das campanhas que as pessoas comentam, das suas criações, que as pessoas comentam como a sua melhor, qual que você acha que não foi tão boa assim, mas todo mundo fala assim, nossa, aquela campanha foi incrível? Eu não lembro, não. Assim, uma que eu não tenha gostado tanto. As pessoas comentam muito de Havaianas, né? As pessoas ligam muito meu nome a Havaianas porque é uma história muito longa, de 93 até 2015, quando eu saí da UMAP. E continua até hoje. A UMAP e a Havaianas continuam fazendo trabalhos maravilhosos. Então, eu acho que esse é talvez a campanha que as pessoas mais reconheçam. Assim. A gente estava falando muito sobre essa criatividade brasileira ao longo do tempo, né? Muitas vezes o marketing ele perdeu um pouco da força por não entender bem o consumidor. Né? As pessoas dizem que o marketing não entende mais o consumidor. O marqueteiro virou até uma palavra negativa, às vezes, né? Aquela pessoa que quer te empurrar algo, quer que você faça, quer que você compre algo. Dá para mudar o jogo ou a gente está nessa era da publicidade que o marqueteiro é mais negativo do que positivo? Eu acho que o marketing, ele devia ser sempre, tem que estar camuflado. O problema é que a linguagem do marketing, ela deixou de ser camuflada. Por que as pessoas chamavam os publicitários, as agências, na época, no passado? Porque elas tinham um problema e precisavam resolver. E esse problema não era o marketing que resolvia, era uma campanha, era uma publicidade, um caminho, era uma ideia, um raciocínio. E tinha essa capacidade da publicidade brasileira de falar com as pessoas de igual para igual, com a linguagem de rua, com a linguagem do dia a dia. Eu acho que o marketing se tornou uma ciência que acabou se tornando tão maior, tão poderosa, tão supostamente eficiente, que o marketing acabou desenvolvendo de novo uma linguagem de marketing. E essa linguagem de marketing está longe das pessoas. Então, eu acho que muito marqueteiro, que eu acho uma palavra também que eu acho horrorosa, muito diretor de marketing, muitas
é muita gente envolvida no processo para descobrir uma ideia e comunicar. E as pessoas acabam comunicando quase que um manifesto, uma linha, uma lista de atributos que aquela marca se propõe a ser, e fica dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. É muito mais uma marca dizendo o que ela é do que a marca sendo o que ela se propõe ser. Então eu acho que é uma diferença muito grande. Eu acho que no passado a propaganda, as marcas eram aquilo. E as campanhas não diziam que elas simplesmente eram. A Havaianas era irreverente, engraçada, e a campanha era engraçada e irreverente. Assim era a Pomarola, assim era o molho de tomate, assim era um banco. Hoje todas as marcas e todos os departamentos de marketing fazem e meu propósito é tal. E ele fala assim, eu tenho esse propósito. Isso é uma linguagem chata. E fica maçante. Então o marketing hoje se tornou onipresente e muito distante da vida das pessoas. E elas não percebem que você falando de igual para igual, você tem uma capacidade melhor de comunicação. A gente perdeu essa linguagem da rua. E o pessoal costuma dizer que a publicidade hoje é mais chata, né? Não se criam mais como comerciais como antigamente, não se criam mais slogans, não se criam mais jingles como antigamente. Isso é culpa dos criativos. Você está fora da publicidade, você pode colocar a culpa nos criativos, ou é culpa da fragmentação da mídia, da atenção das pessoas, que ninguém presta mais atenção nas coisas direito? Eu acho que é tudo ao mesmo tempo, tá? Eu acho que é... Eu detesto vir do passado para julgar o presente. Não tem nada mais chato do que alguma pessoa que vem do passado dizendo que na minha época era melhor do que hoje. Isso é uma coisa muito chata. Quem vem de passado é museu, eu acho isso chato pra cacete. Mas a crítica que eu faço não é aos criativos, nem à propaganda. É do jeito que a fragmentação meio que espalharam as mensagens. Cara, você fala com o grupo X, você fala com o grupo tal, e hoje os anunciantes, eles querem falar com 30 grupos diferentes, chamam 5 ou 6 agências diferentes, para cada um ser especializado em um determinado tipo de comunicação, com determinado público-alvo, e aí todo mundo senta junto e vira, no final, uma casa de louco, onde não tem uma ideia simples, não tem uma ideia só, não tem uma frase só. E hoje você não tem. Antigamente você falava assim, Nike, just do it. E você usava essa frase de uma maneira, explorava da melhor maneira possível. Hoje você não lembra mais de nenhuma campanha específica de Nike que seja. Então são frases do passado, não tem nada novo. Não tem nenhuma frase nova que diga o que um banco ou que uma empresa está se propondo a fazer e ela seja repetida constantemente. Elas mudam toda hora. Então chega um diretor de marketing novo e já muda a nova campanha, já muda o posicionamento, já muda o propósito. Então nada fica. Você joga na parede, uma bolinha bate e volta. Nada fica, nada gruda. Então você fica jogando um monte de coisa e vê se alguém pega alguma coisa ali. Então é muito desperdício, é muito fragmentado. E eu acho que não é fragmentação de mídia, é fragmentação de mensagem. A mensagem é fragmentada. E quando a mensagem é fragmentada, nada gruda, nada fica. Fica com um grupinho aqui, mas não reverbera, não acontece. E eu acho isso uma pena, é uma pena. E você acha que falta um pouco de ousadia? Você comentou de Nike. Nike lançou uma campanha um pouco mais ousada agora para as Olimpíadas, né? Que falava de vitória, falava que tem que vencer, e foi muito criticado por de repente não falar sobre o propósito, né? O propósito da marca é vencer, e foi muito... E eu acho justamente a coragem de você assumir o seu propósito de marca, mesmo que ele ofenda uma parcela do seu público, não é coragem, é posicionamento. Você tem posicionamento. Só que as marcas querem fazer posicionamentos que abranjam todos. Então eu chamo de propósito baunilha, né? Você faz um sabor, você é dono de uma sorveteria, você vai criar um sorvete de cupuaçu, manga e tudo, e você vê que só vende um pouquinho aqui. Tem pessoal que eu odeio cupuaçu, mas eu adoro manga. O outro odeia manga, mas gosta de cajá e tudo. Aí o cara descobre, faz pesquisa, análise, chama branding companies, vai todo mundo não sei o quê e fala assim, olha, o sabor que você vai pegar todo mundo é baunilha. Baunilha você pega a maior quantidade de pessoas. Só que baunilha não encanta. Ninguém se apaixona por um sorvete de baunilha. Todo mundo toma, gostoso, mas não é apaixonante. Então a propaganda ficou isso. Quando a Nike faz isso, ela toma posição em cima daquilo que ela acha que a marca representa. E ela abre mão das pessoas que não acham que aquilo é verdade. As marcas hoje não, elas têm propósitos. Se você olhar bem os propósitos, eles são muito parecidos. Os propósitos são muito, muito parecidos. Então é uma guerra de propósitos e a comunicação fica igual.
Fica absolutamente igual. E chato. A gente vê também na comunicação dos carros isso, né? Hoje a gente vê comercial de carro, a gente não sabe de qual marca tá falando, ainda mais hoje, que tem muitas mais marcas hoje de carro do que antigamente, né? A gente vê um comercial, você não sabe de quem é aquilo, né? Mas você olha para um carro, você não sabe mais que carro é. Isso começa lá atrás, no processo de avaliação do carro, de desenho do carro. Você não chama mais um designer para dar um Pininfarina para desenhar um carro que é completamente distinto de um Jaguar inglês. Você tinha um design completamente... O design italiano é completamente diferente do design inglês e completamente diferente do design alemão. Hoje não, as marcas são todas iguais. Os designers fazem coisas que agradem as pessoas. Então hoje, como o consumidor virou o centro do negócio, antigamente você produzia alguma coisa, você acreditava muito naquilo e você esperava que as pessoas, uma parte da população ia gostar do que você faz e ia comprar. Hoje não, hoje você faz em função do que a pesquisa, do que as pessoas estão dizendo, o feedback. Resultado, todos os carros são iguais. Se todos os carros são iguais, você olha na rua hoje, são todos cinza, são todos chumbo, preto, prata ou branco. Não tem mais nenhuma cor. Tá? O design, a curvatura, tudo parece a mesma coisa, tudo parece um golfezinho. Né? Tudo é igualzinho, assim, um igual do outro, só muda o loginho. Mesmo assim, alguns logos são tão parecidos, você confunde se é Honda, se é Hyundai, é tudo meio igual. Então, se os carros são todos iguais, por que a propaganda não seria? Então, a propaganda é igual. Não tem uma diferenciação de marca mais. Não tem muito pouco. Você compra um carro hoje, compra aquela marca que é conhecida por não quebrar. Então você vai no YouTube, você procura, faz os testes todos, você compra o carro pelo teste, não pelo poder da marca. Você não vai dirigir mais um carro pelo que aquela marca representa para você. Não tem mais isso. Bom, vamos lá. Hoje, por ser um programa especial, a gente pediu para que algumas pessoas mandassem algumas perguntas para o Marcelo aqui. O primeiro deles é o Ricardo Dias, que foi VP de Marketing da Ambev, foi nosso entrevistado no programa 1, foi nosso entrevistado do programa 101, então a gente deu um jeito dele participar também do nosso programa 200. Ricardinho, manda a sua pergunta para o Marcelo aí. Fala, Pesote, prazer estar aqui com você de novo e parabéns pelo episódio número 200. Eu tive com você no primeiro, no 100 e agora mais uma vez no 200. Pouquíssimos podcasts no mundo alcançam essa marca. Na verdade, somente 1% dos podcasts no mundo chegam e passam de 20 episódios. Então, mais uma vez, parabéns. E ninguém melhor que o Marcelo Serpa para celebrar e coroar esse número 200. Ele que é um ícone da publicidade brasileira, sem dúvida nenhuma, um dos grandes publicitários do mundo. E mais uma vez, obrigado, me sinto honrado de estar aqui com você mais uma vez e estar fazendo uma pergunta para ele. Marcelo Ricardo, prazer. Eu adoraria saber, você que está aí pegando onda já há bastante tempo e está vendo o mundo talvez com outro olhar, eu adoraria saber de você o que você faria hoje nesse mundo de 2024, onde o marketing está completamente fragmentado em diversas redes sociais, canais de televisão e todos os outros meios que a gente vê por aí, mas principalmente numa era onde a atenção está fragmentada, as redes sociais têm um peso muito maior no nosso consumo de mídia e no consumo de conteúdo no dia a dia. Ao mesmo tempo, você tem essa creator economy chegando, com criadores de conteúdo fazendo um trabalho melhor que marcas muitas vezes para reter a atenção das pessoas, não interrompendo e sim entretendo, e também alguns verticalizando a audiência para lançar marcas, enfim, um mundo bem diferente. Dito isso, o que você faria para conectar marcas com consumidores hoje? O que você faria mais especificamente para fazer com que a marca vire uma criadora de conteúdo, um canal próprio e passe sim a entreter as pessoas e não mais interrompê-las? Mais uma vez, obrigado e sucesso! Bom, eu não voltaria hoje para o mercado, mas na hipótese de voltar, eu faria uma coisa, eu talvez montasse uma agência que fosse muito mais uma produtora do que uma agência. Uma produtora não de conteúdo, com essa palavra boba, de criação de propaganda mesmo, de publicidade. Mas quando tivesse um braço de produtora, onde você pudesse ter uma ideia, apresentasse ela quase que pronta, filmada, levada para o cliente. E isso traria muito mais agilidade, coisa muito rápida, ser muito dinâmico, trazer influenciadores para um estúdio, filmar, fazer tudo com o controle da agência. Mas eu não faria esse negócio da interrupção da atenção do consumidor. Você só interrompe quando você está sendo chato. Se você não é chato, você não está interrompendo, você está entretendo. Então eu acho que você conseguir continuar fazendo, entregando conteúdos interessantes, divertidos, engraçados, cheio de mensagens subliminares ou ali embutidas do seu produto, você fazer o seu produto ser entretenimento, aí você consegue
não mais interromper as pessoas e sim entregar uma coisa legal. Então não tem esse negócio da interrupção, eu tenho muito cuidado com isso. As pessoas dizem, não, propaganda é interrupção. Não é. Se ela for boa, ela não interrompe nada, ela diverte, ela entrega. E eu voltava àquela conversa que a gente teve antes, eu tentaria achar de novo um caminho e bater nesse caminho. Ser consistente, ter uma cara só, um jeito só de falar. Lógico, você pode usar influenciador e tudo, mas você tem um jeito, uma maneira muito clara e objetiva e tirar ao máximo essa porcaria de linguagem de marketing, de propósito, de ser tão transparente assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Faz as coisas engraçadas, faz coisas divertidas. E a chance que a propaganda tem hoje é que o custo é muito baixo. Você não precisa mais produzir um comercial de 3, 4 milhões e comprar um espaço caríssimo na TV aberta e veicular e ver se tomara que dê certo. Hoje você pode experimentar à vontade. Então eu teria uma agência que ia fazer experimentação o tempo todo, ia primeiro definir um caminho, ter o que dizer claramente definido e fazer 300 execuções dessa frase, desse caminho e espalhar para tudo quanto é lado. Então, eu seria muito consistente nisso. E não ficar mudando a cada 10 segundos, a cada diretor de marketing, a cada semestre você tem uma campanha diferente, uma linguagem nova. Isso não dá certo. As assinaturas têm que ser mais longas, né? As assinaturas têm que ser mais longas e o jeito de comunicar tem que ser mais longo. Tá? E ao mesmo tempo, eu jamais ia aceitar um cliente que me pedisse para fazer um manifesto da marca. A marca é isso. Que normalmente acontece quando a empresa de branding chega um cliente, o cliente chama uma empresa de branding de fora, eles fazem um book enorme do que aquela marca é, o branding é esse, e você vai lá e produz um comercial de 1 minuto, 2 minutos e começa a falar todo o branding filmado, com imagens lindas, maravilhosas e absolutamente ineficientes. Porque ninguém está pouco se importando por que a marca é e deixa de ser. A marca tem que ser cativante e menos verborrágica. A gente também tem que aproveitar um pouco mais da nossa criatividade, né? Como você disse, Lógico. que muitas vezes as decisões vêm de fora, né? De agências de design de fora meio que decidem como que a gente segue. Hoje se fala muito do sul global, né? Que a gente vive em policrise. E esse sul global, que inclui o Brasil, a gente não aproveita, talvez, essa criatividade de a gente viver em crise há muito tempo, né? Você acha que essa criatividade nossa também está escapando pelo ralo, às vezes? Eu acho que a criatividade está lá. A capacidade que o brasileiro tem de criar meme é inacreditável. Né? Você compara com os memes brasileiros, com os memes da Alemanha, França, Estados Unidos, não sei, nossos memes são espetaculares. A criatividade está aqui. O que tem é hoje uma camisa de força que as mídias sociais parecem impor aos clientes por medo de um backlash, né? de uma reação negativa. E o medo da reação negativa faz com que os clientes sejam extremamente atenciosos, cuidadosos para não poderem errar. Porque se chegar essa mensagem negativa no board da companhia, no CEO, o CMO vai perder o emprego, o departamento de marketing vai ser rechaçado. Esse medo é que está constrangindo a criatividade brasileira. Esse medo de errar é que faz com que as pessoas não acertem. E assim acerta tentando, arriscando e ter menos medo da reação das pessoas. Você tem que definir qual é o seu público, fazer aquele quadrado, e meu público é esse. E se você estiver agradando o seu público, tanto faz se o público que está fora odeie você. Não tem a menor importância. Porque se você está falando bem com o seu público, é isso que importa. E o ódio do resto tem que passar longe. E aí falta coragem, falta essa visão e esse desprendimento de você se focar com quem você quer falar e ficar nele. E falar absolutamente autêntico com essa pessoa. Você vai alienar um monte de gente. Dizia o presidente da Nike, o fundador da Nike, falou assim, uma campanha que não cria inimigos ou críticas, ela não é uma campanha boa. Ela não é boa. Falando em não ter medo, vocês passaram um pouco por isso na época de reconstruir a marca Havaianas, né? Vocês Sim. começaram a usar humor, boas tiradas, tanto masculinas quanto femininas, na época que fazer piadinha também às vezes não era tão fácil, né? Como que foi
lidar com isso lá no meio dos anos 90? Como foi lidar com isso com o cliente? Porque também se não desse essa agitada na marca, talvez a marca não existisse até No hoje. caso específico de Havaianas, tem uma coisa engraçada. Você olhar, a gente definiu o que a marca deveria ser. A leveza, a irreverência, o divertido, a alegria. E a marca nunca disse que ela era isso, ela simplesmente era. Né? Então a gente fazia comerciais engraçados e tudo, brincava com todos os códigos e símbolos dos anos 90, de novela, de paquera, de menina gostosa, não sei o que na praia, o garoto que era mais inocente na frente de uma deusa maravilhosa, ou um deus maravilhoso, as mulheres babando atrás desse ator de novela e tudo. Então a gente brincava com esses símbolos de uma maneira muito leve e muito divertida. E foi funcionando. Então a gente foi, durante o tempo, meio se adaptando ao que acontecia no Brasil naquele momento. Então, por exemplo, o Luciano Huck, uma vez, entrou no Esplanada Grill do Rio de Janeiro de sandália havaiana. Foi barrado. Aí a gente imediatamente saiu uma notinha no jornal, a gente pegou um filme, pegamos o Rodrigo Santoro entra no Esplanada Grill e é barrado. Aí assim, poxa, mas eu queria tanto comer aqui, eu tô com a de Havaianas. Aí as mulheres do restaurante todas se levantam assim, isso é absurdo, e o direito de ir e vir, e não sei o que, absurdo, ele não pode sair, se ele não comer aqui, eu vou embora também. Aí elas levantam e ficam lá junto do Rodrigo Santoro. E ele vira e fala assim, poxa, eu só queria comer uma coisinha. Aí as meninas, ai... Então era a linguagem da época. Então a gente trabalhava com o que acontecia no Brasil e jogava na televisão. E as pessoas adoravam, divertidos. Só que de vez em quando o cliente, sob pressão de um board ou de um presidente, assim, não, estamos fazendo sempre tudo funcionando, as vendas subindo. Não, precisamos Mudar. Precisamos refrescar a linguagem. Tá bom, vamos refrescar a linguagem. Aí vinha sei lá, um documento qualquer de branding, não sei o quê, e a gente fazia um filme. Vamos fazer um filme lifestyle. A gente fizemos um filme lindo de lifestyle, com música linda, Havaianas é isso, a brasilidade, o Brasil, o jeito de ser brasileiro, e colocamos no ar. Resultado, 0. Pesquisa, 0. Traço. Quantos dos filmes nós faziam, estavam lá, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, esse aí deu 1,5. Então, vamos voltar porque dá certo voltar. Isso aconteceu algumas vezes, tá? Então, é assim que funciona. É assim que funciona. Você acompanhando a sociedade, conforme ela vai evoluindo, você vai fazendo os filmes de acordo com o que é permitido na época, mas você tem que sempre provocar um pouquinho. Você tem que passar um pouco do ponto e descobrir que, se você está falando com o seu público certo, se as pessoas odiarem, não, vou boicotar a Havaianas. Aconteceu isso uma vez. A gente fez um filme de uma velhinha, uma senhora almoçando com a neta, e a neta passa o Cauã Raymond atrás, e ela fala assim, esse é o homem para você, minha neta. Aí, pô, o Cauã Raymond? Mas, pô, eu não quero casar. Não falei de casar, tô falando de sexo. Né? E, aí, esse filme foi pro ar e teve um revertério absurdo, um monte de gente reclamando, era o início do Twitter. E o Twitter... E a gente acabou descobrindo que as pessoas que reclamavam não eram o público-alvo de Havaianas. Eram homens de 40 anos que odiavam a ideia das suas filhas assistirem um comercial daqueles e que não imaginavam que as mães poderiam fazer sexo. Ou que pensavam, são todas virgens, né? Todo mundo nasceu virgem, de mamãe virgem. Então, aquilo chocava muito. É quase que o início desse conservadorismo que acabou elegendo o Bolsonaro depois e tudo, essa coisa que começava a perceber que o interior do Brasil tem um conservadorismo que é muito distante do que acontecia nas capitais. E numa conversa com o cliente, e eu achei isso maravilhoso, numa reunião, o cliente perguntou, mas a gente acha que errou? Nós erramos? Aí todo mundo disse, eu acho que não. Acho que a gente está falando com o nosso público. E aí a gente fez um comercial, que era a senhorinha, com o computador na mão, assim, tem um monte de gente que odiou esse meu comercial, mas tem um monte de gente que amou. Então faz o seguinte, aqueles que odiaram, não precisa mais assistir, não tem problema. Quem amou, entra aqui no YouTube, assiste aí quantas vezes você quiser. Vendeu sandália pra caramba. Então, você não baixar a cabeça, não dar uma de avestruz toda vez que a mídia social, que existe um backlash, que existe um revertério qualquer em cima da sua mensagem, se você não está alienando o seu público, vamos lá, né? Falando em cliente, né? Outra pessoa para quem a gente pediu uma pergunta foi a Maria Fernanda Albuquerque, que hoje é VP Global de Marketing de Havaianas. Mafê, manda a sua pergunta para o Marcelo também. Oi, Serpa.
eu sou a Mafê, VP de Marketing de Havaianas. Nós estaremos juntos logo mais nos próximos dias almoçando juntos. Vai ser bom te rever. A minha pergunta para você é a seguinte: eu tenho tocado Havaianas há uns 2 anos e eu vivo colhendo os frutos das coisas que você deixou, né, do seu legado. Então, assim, você deixou muita história para uma das marcas mais icônicas do Brasil. Daí eu queria saber o que você acha que foi mais importante no seu legado para a marca, que foi aquela que você deixou, aquela cereja que você deixou, que é incrível, que a marca levou consigo, porque depois eu quero pensar se é igual a minha. E o que você não conseguiu entregar para Havaianas, que você tentou, ou achava que era relevante e por algum motivo ou não saiu, ou o cliente não aprovou, ou a marca não funcionou. Queria muito saber o que você acha que deixou para trás e que você faria. Um beijo grande, a gente se vê. Olha, a maior entrega foi ter pego, junto com a equipe toda da UMAP, uma marca, uma sandália, que era uma sandália de borracha, vendida numa sacolinha plástica transparente, que não era aceita, que tinha como concorrente um Raider da vida, na mão do Washington, e o Washington gastava, a Grendene colocava filmes de 3 minutos, com as melhores músicas, do Lulu Santos, e a lifestyle, todo mundo usando a sandália e tudo com aquelas músicas, poder de mídia enorme. E nós começamos lentamente com campanha de televisão e uma campanha de mídia impressa. A campanha de mídia impressa, ela era, se você imaginar, um triângulo onde o topo da pirâmide social brasileira, A, se chama, né, classe AA gargalhada, está em cima, e a base. Então a gente precisava vender para a base, mas também começar a tocar na pirâmide lá de cima. Então a mídia impressa, a gente começou a fazer uma campanha, comecei a fazer várias campanhas de mídia impressa para falar com o topo da pirâmide. E nisso o Rui Porto, o pessoal, o Paulo Lali, a Carla Schmitzberger, Márcio Uti, começaram a colocar a sandália em desfiles de moda, em ambientes que a sandália não jamais teria acesso, e começaram a fazer uma campanha de mídia impressa na Elle, na Vogue, nas revistas de moda mais legais do Brasil, e na base fomos na televisão com o Luiz Fernando Guimarães e com as celebridades, dando a entender que as pessoas legais do Brasil usavam Havaianas. No início escondidos no armário, depois começaram a andar, e quando o Luciano Huck foi barrado, a gente falou assim: pô, você pode entrar de Havaianas num restaurante. Você começa a dar a permissão social de você usar Havaianas. Então, a gente começou a falar com a base e com o topo da pirâmide. E com o tempo, as duas pontas se encontraram. E aí foi quando a Havaianas se tornou esse fenômeno que é hoje. E o que faltou? Quando você fala que a marca tem 94%, 95% de penetração no Brasil inteiro, está em todos os mercados do mundo, é reconhecida mundialmente como uma marca genuinamente brasileira, a primeira multimarca brasileira, multinacional, seria Havaianas. Eu não sei que faltou alguma coisa, não. Então, eu acho que eu fiz o que pude fazer, me diverti muito, eu gostava muito do processo, era muito leve, era muito desprendido, e havia uma certeza, tanto da parte do cliente quanto da parte da agência, quem estava no caminho certo. Podia errar algumas coisas, faz um brand book aqui, aí faz o brand book, e depois colocava no ar, zero. Volta de novo, faz de novo aquele negócio. E essa consistência, de novo, de uma consistência. As pessoas têm inveja da marca Havaianas, do case Havaianas, mas elas não têm, eles não entenderam que o case Havaianas é consistente. A gente começou de um jeito e foi trabalhando, foi evoluindo, foi mexendo, mas ela é uma coisa absolutamente, uma linha consistente. Por isso que ela funcionou. Como foi consistente o case de Bombril do Washington? Ele era consistente. Não ficava, agora, cansou, chega, tira o moreno, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer um filme de lifestyle na cozinha. Vamos mostrar o uso da palha de aço. Vamos fazer uma demonstração de produto. Então, a consistência, essa linha de assim, acreditar em uma coisa e ir com toda a força durante muito tempo, é que faz as marcas se tornarem perenes. A Nike é consistente. Marcelo, eu vi uma entrevista onde você disse como refundou a UMAP, né? Que é um dos maiores ícones do nosso mercado. Lá em 1993, você foi chamado para tomar conta da agência ao lado do Zé Luiz Madeira, se tornou seu sócio.
Desde então, muita agência fechou, muita agência passou por fusão, muita agência foi comprada. E pensando nos anos 90, a gente acredita que talvez a Almap tenha sobrevivido por causa dessa coragem do Alex Perissinotto, que era o dono na época, de chamar vocês e falar assim, ó, precisamos fazer uma coisa diferente. Você acha que hoje falta um pouco dessa coragem para os gestores que olham para as agências, olham para suas empresas em geral e falam assim, ó, precisamos mudar antes que a gente feche, antes que a gente tenha que vender a empresa? Bom, deixa eu só falar sobre o Alex. O Alex teve uma se chama de coragem, eu chamo de desprendimento e de uma inteligência de perceber que a agência dele não está mais preparada para competir com a W Brasil, com a DM9, com a Talent, mesmo com a DPZ. Ela estava perdendo a capacidade de competir. E ela abriu a sociedade. E o Alex falou assim, vou chamar, fechou um acordo com a BBDO meio que avalizou essa mudança e chamou novos sócios assim, ó, toca, mexe, vocês vão fazer essa agência virar uma agência moderna, quer dizer, tempo continuidade. E depois o Alex foi se retirando. Eu acho que são poucos os exemplos de pessoas que fizeram isso com esse desprendimento. Hoje, na época mesmo, algumas agências depois, elas achavam que deviam fechar. Eu não vou chamar alguém para tocar, não, acaba comigo. Tem um grande publicitário, não vou falar o nome, mas o grande publicitário fala assim, não, você não vai, sua agência está ficando mais velha e tudo. Não, ela acaba comigo. Se tiver que acabar, acaba comigo. Que é um exercício de vaidade. Eu entendo, respeito, tudo bem. Ele fez a agência Ainda mais dele, quando a agência tem seu nome, tem né? seu Melhor nome. Aí ser você fala assim, fechado tá que... bom, fecha e tudo bem, vai, não tem problema, é um direito dele. Tá? Há pouco tempo atrás teve uma grande fusão de 3 grandes agências. E eu fui ler, eu estava lá no Havaí, surfando e tudo, e de vez em quando chegava alguma notícia para mim, eu fui ler lá a notícia, o release, dizendo que agora sim nós vamos ter a junção de forças poderosas, de talentos das 3 grandes, melhores agências do mundo que estão se juntando para se tornar uma força poderosa na comunicação e tudo. Bonito, lindo negócio. Eu imaginei que fosse o Campeonato Carioca, e, de repente, o Flamengo quebrado, o Vasco quebrado, o Botafogo quebrado e o Fluminense quebrado. Assim, agora vamos juntar tudo e fazer um grande time. E você põe um release lá. Agora sim, o futebol carioca vai ser o melhor futebol do mundo. Só que são 11 jogadores. Então você diminuiu o negócio, virou um negócio pequenininho. Então virou um negócio menor. E está acontecendo isso, está sendo fragmentado. Então hoje você tem muita agência pequena, com pouco poder de convencimento com o CEO da companhia. Você tem, porque ela não tem tamanho, ela não tem escala. Você tem muita agência especializada em algumas coisas, que são chamadas em reuniões para participar de um pitch qualquer para resolver algum problema. E é a queda do Império Romano. São vários feudos, nenhum deles poderoso o suficiente para mudar a história do mundo. E as agências estão fazendo isso. Você falou muito de força, de nome, de mercado, né? A gente passou há pouco tempo pela perda do Washington Oliveto. Sim. Acho que é o maior publicitário da história do Brasil, a gente pode afirmar isso. Com O programa certeza. o programa de hoje é em homenagem a ele, né? Tem uma reportagem antiga sua, de mais de 10 anos, onde o Washington fala que você, eu até vou ler, é a soma e a síntese do talento dos grandes diretores de arte brasileiros. Como a gente comentou, Não sabia. tem uma frase dele que é muito bacana em relação a você. E você já falou sobre isso, né? Hoje tem muito isso, os publicitários mais antigos, na minha época era melhor, e os publicitários mais novos não aceitam, falar, lá vem ele falar que naquela época era melhor. E o Washington era uma pessoa que, independente do que ele falava, algumas vezes ele foi mais polêmico nos últimos anos, mas todo mundo escutava o que ele dizia. O que uma pessoa, a perda de uma pessoa como ele significa para o nosso mercado mesmo? Ele é o pai de todos, né? Eu brinco, falo, ele era o primeiro, eu acho que ele é o primeiro criativo, puro sangue, extremamente talentoso, brilhante, não sei o quê, que resolveu ser empresário. Então ele trouxe a criação puro sangue e misturou com o negócio. Porque antigamente você tinha pessoas da propaganda que sabiam de comunicação e tudo, que contratavam talentos irracíveis, criativos, malucos, rebeldes, para criar campanhas. Ele não, ele saiu dessa rebeldia e tudo assim, não, eu vou ser um tremendo criativo
e vou ser dono do meu negócio. E criou uma agência que era basicamente criação. Então ele foi nesse ponto, ele mudou a história da propaganda brasileira, não só pelas campanhas que fez, mas pela junção da criatividade com a empresa. Então ele representava para todos nós que viemos depois, eu vim depois, uma geração depois, que eu tenho um espaço, eu posso ser criativo e posso ter a minha agência, eu posso criar o meu negócio. Então ele abriu espaço para todo mundo. Pegando o gancho do Washington, para a gente falar de futuro, também um pouco do seu futuro, a gente vai para a nossa terceira pergunta. O convidado da vez é o Eco Moliterno, que é CCO da Accenture Song para a América Latina. O Eco é uma das poucas pessoas que participaram 2 vezes do Media Marketing, e ele fez uma declaração e uma pergunta para você. Vamos assistir. Oi, Marcelo. Primeiramente, antes de fazer minha pergunta, eu arriscaria dizer que os criativos brasileiros hoje se dividem em 2 grupos de pessoas. De um lado, as que sentem muita saudade de trabalhar com você, que vivem contando as histórias de como era maravilhoso ter você como chefe, um cara que colocava a mão na massa, que direcionava a criação para valer. E do outro lado, o grupo de pessoas ao qual eu pertenço, que ficam ouvindo essas histórias e lamentam nunca terem tido a oportunidade de trabalhar contigo. Eu acho que só você e o Washington Oliveto chegaram nesse patamar de unanimidade, não só entre criativos e profissionais e publicitários brasileiros, mas do mundo todo, né? Sempre que a gente está em algum fórum global e fala do seu nome, as pessoas lembram com admiração, e isso dá muito orgulho na gente, mesmo nunca tendo trabalhado contigo. Então vamos à minha pergunta. Quando você se retirou, você citou um conto do Tolstói, eu lembro que isso me impactou muito, chamado de Quanta Terra Precisa o Homem, que você recebeu, teve acesso a esse conto quando tinha 30 anos de idade e colocou uma meta que até os 50 você ia parar, olhar para cima, ver onde o sol estava posicionado e decidir se era hora de voltar ou não, e você resolveu voltar. Então a minha pergunta é, Marcelo, deu tempo de voltar antes do sol se pôr? Marcelo, e agora? Tá de volta? Estou de volta. Primeiro, nossa, Eco, me emocionou aqui. Primeiro você me colocar com o Washington na mesma frase, me emociona, também nesse momento que ele nos deixou. Muito obrigado mesmo, cara. Fiquei feliz, fiquei emocionado. Olha, a decisão, o conto é muito bonito e o conto é muito claro, que você tem que ter um controle, você tem que saber exatamente o momento de voltar, senão você morre no meio do caminho. Então, se você chegasse antes do sol, se você marcasse toda a terra que você queria e voltasse antes do sol se pôr, você seria dono daquelas terras. Se voltasse depois, você tinha um ataque do coração, perdia toda a terra e você ainda morria de cansaço. Ou seja, a ambição e a cobiça podem ser sua sentença de morte, se você tem uma vida pobre no final. Então, aquilo para mim foi muito marcante e isso foi o que foi determinante para mim para tomar a decisão de ter saído. Tá? Então, eu acho que eu cheguei lá. Eu cheguei de volta no lugar que eu queria. Eu fiz esse caminho todo de volta. Eu aprendi umas coisas maravilhosas, que existe vida além da propaganda. Existe vida além do esforço monumental que você tem de ser relevante o tempo todo. E que as coisas importantes da vida são enormes, tem muita coisa aí fora que a gente pode procurar e fazer. Eu, quando deixei a UMAP, quando eu saí da propaganda, algumas pessoas chegaram a falar assim, não, você parou, não, você abriu mão, você largou, você parou de fazer tudo, agora que você está parado. Eu não estou parado. Eu brinco que quando eu saí da UMAP, eu tinha 53 anos, por aí. Não cheguei nos 50, mas levou 3 anos para poder terminar o processo de desligamento da UMAP. Mas 53, eu tinha objetivos muito claros, que eu já tinha me proposto. Eu queria pegar as ondas que eu nunca tinha pego na vida, ou seja, ir para o Havaí, surfar. Aí você assim, não, mas você parou. Não, parei nada, vai surfar o Waimea. Entra em Sunset com 3, 4, 5 metros de altura, e você tem que ter um preparo físico, você tem que ter a técnica, você tem que aprender, você tem que apanhar, você vai levar caldo, você vai sofrer o bullying dos outros surfistas que não vão deixar você surfar, você tem que enfrentar um monte de coisa. Então foi
Eu não parei, aquilo ali é difícil pra caramba. Você entrar em Waimea, que é uma onda pesadíssima, e sobreviver, eram os objetivos que eu tinha. Eu quero viver aquilo, queria viver aquilo. Eu fui me dar esse luxo de poder viver aquilo. E é muito intenso, para quem pega a onda sabe. Então, eu fui fazer isso com 53, até tarde. Mas consegui, ainda estou pegando onda até hoje, então estou feliz da vida. E outra coisa que eu queria fazer é explorar o meu lado artista. Eu sou formado em design. E meu avô era artista plástico. Quando eu fui para a Alemanha, a minha primeira opção era ir para a Academia de Belas Artes. Acabei desistindo, não curti tanto e tudo. Entrei em uma escola de design, achei aquilo maravilhoso, muito mais dinâmico, muito mais... E a propaganda me sugou, me tirou do design e me sugou. E eu gostava do processo publicitário, eu gosto da criação, de você criar coisas, você produz, você põe no ar, no dia seguinte já está na televisão, já está na revista, está no outdoor, está nas redes sociais. Isso me fascinava. Então, mas eu queria ver se eu podia continuar criando. E montei um estúdio de pintura no Havaí e fui diletantemente pintando, errando, fazendo coisa ruim, fazendo coisa boa, melhorando, e estou nesse processo até hoje. Então, eu estou trabalhando na minha pintura, é um processo muito pessoal, onde eu continuo fazendo exatamente aquilo que eu fazia para os clientes, eu faço isso para mim hoje. Que é desenhar, pintar, criar. Eu estou o tempo todo desenhando, o tempo todo pintando e melhorando aos pouquinhos. Então eu estou produzindo uma quantidade enorme, vendo alguns quadros, já fiz uma exposição uma vez em Nova York, vendo quadros, me ligam vendo um quadro qualquer, eu até brinco, né, que eu faço um preço em dólar, vendi muito quadro no Havaí, muito quadro no Havaí, enquanto eu estava lá, para o mercado americano. Pessoas do Brasil que conhecia, nos Estados Unidos todo, eu mandava os quadros e tudo. Então tem um preço acima do Rio Grande e um preço abaixo do Rio Grande. Então, dependendo de quem está. Outro dia eu vendi um quadro para um cara colombiano, ele reclamou do preço. Eu falei assim, não, esse é o preço abaixo do Rio Grande. Você quer passar o acima do Rio Grande é mais caro. Então, eu estou fazendo esse processo de me provocar, de me entender como criativo, ele continua desde os meus 10 anos de idade, que eu não largava o papel e o lápis, continua até hoje. Só mudou um pouco o ambiente. Eu não faço mais para os outros, eu faço para mim mesmo. De vez em quando faço um projeto, fiz NFT, faço uns projetos malucos, mas meu foco é continuar criando. E como criativo, diretor de arte, pintor, você vê hoje a inteligência artificial invadindo a criatividade, invadindo a publicidade, porque ainda se tem muita discussão sobre a utilização de imagens geradas por inteligência artificial na publicidade. Tem até casos de campanhas que estão sendo processadas, porque Sim. não se sabe de onde saiu aquela imagem, e aquela imagem foi colocada numa campanha. Mas o que você vê hoje? O que isso atrapalha a gente desenvolver a criatividade? Em falar. O Fred Gelli fala muito sobre a perda do miojo criativo, né? Hoje é tudo mais fácil, coloca lá, bota no ar e pronto. Você acha que atrapalha um pouco a nossa... Eu acho que a inteligência artificial, eu vi uma definição outro dia, é como se uma bomba atômica, que a gente viu o cogumelo, mas ela não sentiu o impacto. Ela não chegou ainda, a gente só viu o cogumelo. Daqui a algum tempo, já rapidinho, vai vir aquela que vai derrubar e vai reformular e vai e talvez a gente nem veja. Eu né? acho que vai ver. Só vai rápido. Depois que passou. A gente vai tomar um susto muito grande. Já está acontecendo. Então a gente já viu o cogumelo, está todo mundo assustado, mas a gente não tem ideia do impacto que isso aí vai ter na vida das pessoas. Eu acho que... Eu estou fazendo um curso agora. Minha filha, a Fabiana, minha filha, é diretora, e ela morou em Londres há muito tempo, está voltando aqui agora para o Brasil para se estabelecer, para trabalhar e tudo, está fazendo um filme. E ela me chamou, Marcelo, pai, vamos fazer um curso de inteligência artificial na School of Visual Arts, Nova York, um curso remoto e tudo, uma vez por semana e tudo, 2 horas. Eu comecei a fazer o curso com ela e já estava brincando bastante. Mas o curso é muito bom, em cima de artes visuais e tudo. E você vê que é impressionante o que está para vir. O que está acontecendo agora. Essa parte legal de direitos autorais, isso vai acontecer, vai ser regulado rapidinho. Daqui a pouco está regulado isso. Isso aí é o menos impactante. O que mais me preocupa é que, e o Fred, ele tem razão, eu acho que o criativo, per se, ele vai deixar de ser criativo e vai ser curador.
porque ele não é mais não cria mais do zero. Ninguém cria do zero, porque todo mundo está na tua cabeça, um monte de informações, você, de certa maneira, deglute aquilo tudo e coloca e sai uma coisa diferente com a sua linguagem, mas você tem uma coisa pessoal sua. Com a inteligência artificial, os caras vão mais preguiçosos, vão começar a escrever prompts. E você chama o ChatGPT para criar um prompt desse tamanho assim, você coloca lá no Midjourney, nos influxos da vida e, de repente, você tem uma imagem, uma coisa absolutamente impressionante. Então, eu brinco que o criativo, deixar de ser criativo e se tornar curador de um aplicativo, de um programa, é uma mudança radical. E eu não sei como evitar isso. Talvez eu acho que chegue em um momento mais tarde, numa outra fase, na terceira fase, na quarta fase, onde a inteligência artificial vai ser apenas é quase que um homem biônico. Você lembra do homem biônico, do homem de 100 milhões de dólares, né? Imagina todo mundo fosse biônico, né? Você vai ser tão poderoso quanto a sua máquina estiver ao seu lado. E quem usar melhor vai chegar um pouquinho mais na frente. Mas não vai ser mais um homem 100%. Vai ser um homem com um braço digital, um braço de inteligência que ele não tem. Você vai usar isso, vai ser uma coisa natural. E as pessoas vão competir usando todo mundo a mesma ferramenta. Então você vai estar em outro patamar. No momento agora vai ser quem sabe usar e quem não sabe. E aí a diferença é brutal. Vai ser brutal. Quem não tiver, quem não abraçar a inteligência artificial agora vai correr um risco enorme de ser absolutamente obsoleto, ficar obsoleto muito rapidamente. E não adianta agora com a bandeira do purismo, etc., porque vai ser a bomba atômica. Não adianta você falar assim, eu não gosto da bomba atômica. Ela vai, ela explodiu e ela vai te levar. Quem não está assustado, está errado, né? Quem não está assustado, está errado. E quem tiver com medo e rejeitar, vai ser atropelado por essa bomba. Esse efeito, aquele vento vai fazer, vai embora. É muito louco. Falando nisso, para terminar, eu queria que você contasse, que você escolhesse uma campanha que você olha até hoje e fala, disso eu fiquei com inveja. Dessa eu queria ter participado. Meu Deus do céu, são tantas. Tão tantas. Eu vou deixar você citar duas, então. Tem uma. Eu sou um cara de design, tá? Que buscava campanhas numa simplicidade, uma ideia muito simples, uma coisa muito simples, que você pegasse e conseguisse reduzir ela ao mínimo possível. Foi a razão que eu ganhei o Grand Prix lá com o Guaraná, foi uma coisa muito simples, benefício imediato. Tinha uma campanha duas campanhas que me influenciaram muito. Uma delas eu sempre cito e todo mundo já cansou de ouvir, mas eu não consigo parar, porque ela foi a campanha que me formou, foi um anúncio que me formou. Quando eu era moleque estudando design na Alemanha, e abri um jornal do Frankfurter Allgemeine Zeitung, e eu lembro direitinho ter aberto uma página central, o jornal na época era enorme, hoje são pequenininhos, né? Um jornal enorme, uma página branca com uma palavra batida à máquina ampliada, blow-up, gigante, escrito Schreibmaschine, que é a máquina de escrever em alemão. Escrito com caixa baixa, com letras minúsculas. Só que as 3 letras do meio estavam em maiúsculos e eram IBM. E aí embaixo, só pequenininho, um textinho, chegaram as novas máquinas automática, não sei o que, aquilo num jornal que era cheio de textinho pequenininho, fotinhos pequenininhos, assim, sabia aquilo lá, aquela leveza, aquela pá, é um outdoor na tua cara ali, aquilo explodiu de um jeito para mim. Eu falei assim, eu quero fazer isso, eu quero chegar na síntese das coisas, eu quero chegar na mensagem mais poderosa e com a menor quantidade de elementos possível, que é um raciocínio do design. Então eu trouxe esse pensamento que me marcou muito forte. E o design e a propaganda para mim é isso. Então as campanhas que eu gosto de fazer, tinha um anúncio de um outdoor de Que Bom, que eu coloquei 2 outdoors um do lado do outro, você tinha aqui um sorvete de manga maravilhosamente bem fotografado, né, com um palitinho aqui do lado, assim, a manga, é o sorvete de manga. E do lado só tinha o palito escrito, o caroço. Para você vender que o sorvete é feito só de manga. Tá? Então eu gostava disso, dessa simplicidade, dessa leveza, dessa coisa objetiva. Então essa campanha do Schreibmaschine, a máquina de escrever, me pegou muito. Aqui no Brasil tem um monte de coisa que eu gostaria de ter feito. Gostaria de ter feito a campanha da Parmalat dos mamíferos, gostaria de ter feito o que o Washington fez com Bombril, eu gostaria de ter feito o filme da Folha, do Nizam, para Folha de São Paulo, do Hitler, que eu acho uma obra-prima da propaganda brasileira, também da simplicidade, da inteligência do texto. Então, essas são as coisas que me pegaram.
Legal. Simplicidade criativa, né? Como diz Absolutamente. Gustavo Bastos. Ele adora. Eu acho isso aí, simplicidade criativa. Tem que ser simples, a coisa simples. Mas tem uma coisa muito diferente, que é importante a gente falar. Às vezes as pessoas falam que simplicidade é uma coisa pejorativa, né? A coisa é simples, ela é mais simples. E uma vez um diretor de criação, dono de uma agência francesa, Jean-Marie Dru, ele era presidente da Tebelera Mundial e tudo. Jean-Marie Dru me chamou no palco de Cannes e falou assim: eu adoro o seu trabalho, adoro. A gente ficou amigo depois, adoro, porque ele é muito simples. Eu jamais conseguia fazer um francês fazer o trabalho que você faz. Porque todo francês gosta de fazer tudo muito complexo, porque ele acha que ele ganha dinheiro quanto mais intelectualizado e complexo for o raciocínio. E você faz exatamente o oposto. Eu adoro isso. Então eu gosto disso, mas só que tem o segredo. O segredo é você ser simples, você ser quase óbvio lulante, você bateu no olho assim, putz, isso é óbvio, mas ser autêntico, ser inédito. Legal. Serpa, obrigado pelo tempo, que você continue inspirando as novas gerações e fazendo a gente lembrar dos bons tempos da publicidade também. Obrigado pela presença. Eu agradeço, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, e fica a nossa memória do Washington, do grande Washington. O nosso programa é em homenagem ao Washington Oliveto. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist agora tem mais de 200 programas à disposição de vocês, com muita entrevista sobre comunicação, sobre publicidade, sobre propaganda. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. Uau!